Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Paulo Perpétuo, com o tema Paternidade e Maternidade Responsável. Rádio e TV Fraternal. Equilíbrio e paz para você. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui com vocês, tratando de assuntos da doutrina dos Espíritos, nessa doutrina maravilhosa que nos abre aí as portas do conhecimento. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos e agradecendo à Rádio Fraternal pela oportunidade do convite, para que a gente possa aí compartilhar algumas ideias a respeito do tema de hoje, que nós vamos falar um pouquinho a respeito de paternidade e maternidade responsável. E aí a gente começa a pensar um pouco sobre esse assunto. Eu estava me lembrando que quando minha filha nasceu, quando ela era bem pequenininha, eu levava ela para a sala quando ela acordava de madrugada e eu cantava para ela uma música do Toquinho e do Vinícius de Moraes, uma música chamada O Filho que Eu Quero Ter. E essa música, ela começava assim: é comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer. E eu também dei de sonhar um sonho lindo de morrer. Vejo um berço e nele eu me debruçar, com o pranto a me correr, e assim chorando, acalentar o filho que eu quero ter. E olha só, essa música se tornou uma conexão entre eu e ela, e até mesmo a distância, de vez em quando, a gente hoje com a internet, com o celular, a gente acaba fazendo um vídeo um para o outro cantando essa música. Mas quando a gente pensa nesse sonho do filho que eu quero ter, naquele momento, será que a gente pensa em tudo que engloba o evento de trazer uma criança à luz, de trazer um espírito para viver mais uma passagem, mais uma história aqui pela Terra? Porque é muita responsabilidade. Naquele momento desse sonho, a gente pensa na alegria de carregar um filho no colo, mas se esquece que muitas vezes essas responsabilidades, principalmente na qualidade de tudo que nós vamos passar a fazer, de tudo que nós vamos passar a pensar, de tudo aquilo que nós vamos passar a falar, essa responsabilidade tem que ser dobrada. A responsabilidade pela nossa seriedade, a partir do momento que somos responsáveis por mais uma vida. A nossa prudência, o nosso respeito, a nossa consciência diante da responsabilidade de orientar aquela alma, de colocar aquela alma nos trilhos da educação. E não é a educação clássica, aquela que a gente conhece, né? Porque às vezes a gente fala de colocar nos trilhos da educação e as pessoas pensam, mas eu consigo colocá-la nas melhores escolas, ter os melhores professores. Não, a gente fala da educação geral, aquela educação que vem de casa, a educação moral, a educação religiosa, ensinar os nossos filhos a compartilhar, a dividir, para que eles entendam que não estão sozinhos nessa jornada, que eles têm um caminho a percorrer e que eles vão ter que dividir esse caminho, descobrir a sua própria história com outras pessoas. E assim, buscando o que falar com vocês, eu encontrei um livro do Divaldo Franco, ditado pela Joana de Ângeles, chamado SOS Família, e que tem uma mensagem chamada Filhos. E nessa mensagem ele diz assim: grande tarefa se reserva aos pais no que tange aos valores da educação. Deveres que não podem ser esquecidos sob pena de lamentáveis consequências. Gente, olha o tamanho da responsabilidade que cai sobre os ombros de um espírito quando ele, já anteriormente ao berço, definiu que receberia dentro da sua casa, dentro da sua família, outros espíritos para que ele pudesse orientar. Porque nada mais é do que isso. Nós temos ali o nosso planejamento reencarnatório, e nesse planejamento, muitas vezes, sentamos na mesma mesa que esses espíritos que aguardam a nossa vinda, em primeiro lugar, para depois recebê-los como filhos do coração. E como fica essa responsabilidade, esse contrato assumido, assinado, esse compromisso, né, que a gente tem? Muitas vezes as pessoas, quando se encontram aqui encarnadas,
às vezes, falam assim, mas eu não planejei esse filho nesse momento, sabe? A minha gravidez foi acidental, mas a gente sabe que não existem nem acidentes, nem incidentes, quando o Criador resolve as coisas como devem acontecer. Então, muitas das vezes, nós aqui não esperávamos aquele momento, mas isso faz parte de todo um compromisso assumido na espiritualidade. Então, quando vier aquela frase, e agora, o que é que eu faço? Nós temos que saber que dentro desse planejamento, até mesmo essas nossas dúvidas estão amparadas pela espiritualidade superior, nos trazendo calma, nos trazendo paz, nos trazendo tranquilidade. E aí, os amigos da espiritualidade nos dizem assim, os deveres dos pais para com os filhos estão inscritos na nossa consciência. Então, nós não precisamos nos preocupar. É aquele famoso, parece que nós já nascemos sabendo. Eu lembro do primeiro banho que eu dei na minha filha, minha sogra estava na minha casa, e ela fez assim, não, deixa que eu dou, você não sabe. Eu falei, calma, sogra, não quebra, não foi feito no Paraguai. Porque instintivamente nós fomos criados para trazer à luz para uma nova existência na Terra outros espíritos. Então nós sabemos através do nosso instinto aquilo que nós devemos saber fazer. Então nós não podemos deixar de cumprir com os nossos deveres simples. Quais são os deveres simples? Amar incondicionalmente, orientar sem o medo de estar sendo duros demais, estar sendo rígidos demais. A ideia que nós devemos ter no nosso pensamento é que nós estamos agora na condição de orientadores, como estivemos lá atrás na condição de orientados. Toda a experiência que nós adquirimos, toda a existência que nós tivemos, agora ela deve ser colocada na orientação desse nosso amigo, desse nosso ser. Então, quando nós ensinamos a eles, não só através de palavras, as palavras são muito importantes, sabe? As palavras colocam uma imagem na cabeça dos nossos filhos, porém são os nossos exemplos que ficarão marcados. Então, nós não podemos ter, o nosso falar não pode ser diferente do nosso agir. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, os nossos pensamentos geram as nossas atitudes. As nossas atitudes geram pensamentos nos outros, que geram depois as suas próprias atitudes. Por quê? Porque estamos sendo sempre observados, o tempo todo, principalmente pelos nossos filhos. Então, os nossos exemplos serão seguidos. Tem uma historinha que conta de um pai e de um filho que estavam assistindo a um jogo de futebol, uma final de campeonato, e aí depois do time deles vencerem, durante o jogo o pai ia tomando sua cervejinha, o filho, pai, deixa eu tomar um gole. Falava, mas não, você não tem idade para isso, você não sabe cuidar dessa situação. E aí, ao final do jogo, eles muito contentes, o time deles ganhou, o filho fala, poxa pai, já fiz 18 anos, já tirei a minha carteira, posso sair com os meus amigos para continuar a comemoração? O pai fala, pensa um pouco, tá? Pode, filho, você é um bom garoto, está aqui a chave do carro. Ele pega a chave do carro, entra no quarto do pai escondido, sabendo onde o pai guarda as suas garrafas de vinho, pega 3 garrafas e leva para comemorar com os amigos. No meio do caminho, já embriagado, ele sofre um acidente de carro. E aí a polícia liga para o pai e conta o que aconteceu, o pai vem desesperado no local, e aí ele olha para o policial, ele fala, mas o que foi que aconteceu? Ele fala, o seu filho embriagado causou um acidente. Como meu filho embriagado? Quem foi o irresponsável que vendeu bebida alcoólica para uma criança? Então, esse é o pensamento. Os nossos exemplos são muito mais marcantes do que as nossas palavras. Um amigo nosso, ele costuma sempre contar para a gente que ele, muitas vezes, o pai dele era um cara que trabalhava muito, chegava em casa muito cansado, e ele pedia para conversar, para brincar, e o pai nunca tinha tempo, estava sempre cansado, porém se jogava numa cadeira, abria uma cerveja, quando ele tomava o gole, ele fazia assim. E esse amigo nosso dizia, poxa, a felicidade está lá dentro. Porque meu pai, depois de tomar esse copo de cerveja, ele é outra pessoa. Então nós precisamos tomar cuidado com tudo isso. Os filhos, como diz nessa mensagem do Divaldo, esse patrimônio superior que a divindade nos concede por empréstimo,
Olha que coisa bonita. A divindade nos concede por empréstimo. Merece todo um investimento de amor, de vigilância e de sacrifício por parte dos pais. Será que nós estamos preparados para fazer todo esse investimento de amor, de vigilância constante? Porque não é a vigilância só quando está ao nosso lado. Precisamos vigiar aquelas coisas que eles não dizem. Sabe, aquilo que está por trás das palavras, as suas atitudes, a forma como eles se postam em casa, a forma como conversam com os amigos. Então nós temos que ter o amor constante, a vigilância constante e o sacrifício de muitas vezes abrirmos mão dos nossos momentos, daquilo que nós queremos, até mesmo do nosso descanso, para estarmos ao lado desses filhos. Falando nesse nos concede por empréstimo, eu trouxe um texto pequenininho, mas achei muito bonito, que é do José Saramago. O título dele é Filho, e ele diz assim: filho é um ser que nos emprestam para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar os nossos piores defeitos, para darmos os melhores exemplos e aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, coragem. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como assim? Não é nosso, recordam-se? Não era apenas um empréstimo? Então nós temos que ter essa consciência. Esse ser foi colocado nas nossas mãos para que nós tivéssemos condições de orientá-lo. Então essa é uma responsabilidade, muitas das vezes, que nós pedimos. Portanto, qual é a nossa obrigação? Qual é o nosso dever? Ajudar no discernimento desse ser desde cedo, sobre o que ele pode, sobre o que lhe convém e sobre o que pode ser realizado. São coisas bastante diferentes. Nós precisamos incentivar os sonhos dos nossos filhos, mas mostrando para eles que, além dos sonhos, existe uma realidade. Então, quando o sonho é muito alto, nós somos aquele que puxa eles de volta para a terra. Nós somos aqueles que mostramos a eles que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Algumas coisas podem representar um prejuízo muito grande no nosso futuro. E como é que nós, pais e mães, sabemos disso? Porque nós já temos um passado bem maior do que o dele. Então, a nossa experiência já nos trouxe até aqui, a ponto de nós podermos mostrar isso a eles. O quão prejudicial pode ser uma escolha errada. Mas aconteça o que acontecer, nós não poderemos escolher por ele. Nós vamos orientá-los, nós vamos dar os melhores exemplos, mas pode acontecer que no meio do caminho alguma coisa dê errado. Agora, desde que não seja por nossa falta de iniciativa, então nós podemos ter a nossa consciência tranquila. O que diz na mensagem, fala assim: o que não lhes conceda por negligência, lhe será cobrado no futuro. Mas desde que não seja por negligência, desde que nós tenhamos tentado tudo, a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que fala assim: pais e mães, se fizeram todo o possível, e se não obtiveram êxito, mesmo depois de ter dado o seu melhor, tenham a consciência tranquila. Porque nem sempre depende de nós. A gente aprende no Livro dos Espíritos que os espíritos, depois de encarnado, nós temos mais ou menos de 7 a 7 anos e meio para trabalhá-lo como se ele fosse uma folha em branco. Ali nós vamos passar para ele os nossos conhecimentos, os valores de ética, os valores para que não se deixem corromper. Porém, a partir dos 7 anos e meio, esses espíritos começam a retomar a sua própria bagagem espiritual. Então, a base que nós demos tem que ser uma base sólida, uma base forte, porque muitas vezes ela vai encontrar uma bagagem desse espírito completamente antagônica aos ensinamentos que nós estamos dando hoje. Então, por isso, a importância de estarmos juntos nesses primeiros anos de vida. No capítulo 5 do Evangelho, Causas Atuais das Aflições, ele diz assim: quantos pais são infelizes com seus filhos
por não lhes combaterem desde pequenos as más tendências. Então essas são as responsabilidades de dizer não, a responsabilidade de impor limites, de impor regras, de estar no controle. Porque é muito simples colocar um filho no mundo e aí deixar que outro cuide. A responsabilidade é da mãe. A mãe diz, não, a responsabilidade é do pai. Ou, quando não, passa essa responsabilidade para tios, para avós, para babá, para a professora da escola, para a tia da escola, da creche, quando a responsabilidade, na realidade, é nossa. Então, nós temos que criar essa conexão de quando nós dissermos não, isso vir acompanhado de toda uma explicação e uma orientação do porquê não. Sabe? Alguns pais se preocupam muito que podem deixar de ser amados por seus filhos, pelos limites que colocam, pela rigidez da sua vigilância, como nós falamos lá atrás. Mas não se trata de ser mais amado ou menos amado. Tem um livro do Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro. Bernardinho, aquele técnico do voleibol. E nesse livro ele diz que, numa conversa com a sua equipe, ele disse para eles, eu não estou aqui para ser amados por vocês, eu estou aqui para ajudá-los a conquistar o ouro olímpico. E isso vale muito para essa responsabilidade dos pais. Ser amado por nossos filhos é uma consequência que podem ter certeza, isso vai acontecer mais dia, menos dia. Talvez em determinados momentos, pelo nosso amor, pela nossa vigilância, pelo nosso cuidado, eles tenham por nós alguma bronca, eles fiquem chateados, eles deixem de falar alguns dias com a gente, mas não deve ser essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é a preocupação de orientá-los. Existe acho que todo mundo deve conhecer o Dr. Issam Itiba, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, conversamos várias vezes, e o Dr. Issam, ele tem um livro chamado Quem Ama, Educa. E nesse livro, ele me contava também pessoalmente, mas ele fala nesse livro, que muitas das vezes, quando ele conversava com os pais de algum jovem, com problema, às vezes, de dependência química, ele levava a conversa para um lado, aonde ele chegava à pergunta, quem é o melhor amigo do seu filho? Invariavelmente, os pais respondiam, eu sou o melhor amigo do meu filho. E aí ele fazia uma segunda pergunta, então quem é o pai? Porque se você é o melhor amigo, alguém tem que ser o pai. A responsabilidade de melhor amigo é muito diferente da responsabilidade de pai. O pai responderá perante Deus, perante a divindade que nos concedeu por empréstimo aquele filho. O amigo não. O amigo vai caminhar com ele por onde forem os caminhos, vai abandoná-lo de vez em quando, vai voltar e estar perto de novo. O pai não vai abandoná-lo em momento algum e terá a responsabilidade por alguns atos que esse filho venha a cometer, desde que ele não lhe tenha dado toda a base necessária. Então essa é uma pergunta que muitas vezes nós temos que fazer. Quem é o melhor amigo do nosso filho? Não sou eu. Permita que o seu filho tenha os seus melhores amigos e seja o melhor pai que esse filho pode ter. Lá no capítulo 14 do Evangelho, eles nos alertam para o seguinte, lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, para cada pai e para cada mãe, Deus perguntará, o que fizeste do filho que coloquei sob tua guarda? Então, esse é um pensamento. Nós seremos cobrados sobre isso. E é importante que, na hora de prestar contas sobre o que nós fizemos dos nossos filhos, a gente possa se apresentar com um sorriso no rosto, com o coração puro, com a mente tranquila, de termos feito todo o possível. Tem uma mensagem chamada Filhos são como navios. E nessa mensagem ele diz assim, nossa, qual o lugar mais seguro para os filhos estarem? É no porto. É no estaleiro, ele foi construído, ele está com uma âncora pesada dando a ele segurança, e os pais são o porto seguro dos filhos. Porém, os pais têm a consciência de que nenhum navio pode ser construído para ficar parado enferrujando no porto. Os navios, assim como os filhos, eles foram feitos para singrarem os mares, para criarem as suas próprias aventuras, descobrirem os seus próprios caminhos, passarem pelas suas dificuldades
E isso vai acontecer, em alguns momentos vão sofrer acidentes, em alguns momentos vão sofrer avarias. O importante é que, ao sofrer essas avarias, eles saibam que tem um porto seguro para onde eles possam voltar, para receber a manutenção. Então, os nossos filhos não serão perfeitos como nos sonhos que a gente tem. Sempre que eles voltarem com as suas avarias, que eles possam nos encontrar de braços abertos, porque essa é a nossa obrigação. Aí, às vezes, a gente pensa assim, poxa, mas eu tenho mais, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4 filhos, mas eles são muito diferentes. Eu tenho aquele que é um amor, é um anjo obediente, faz tudo aquilo que eu peço, nunca me deu problema, tira boas notas, frequenta o centro, olha só coisa boa. Porém, eu tenho aquele que parece que se esqueceu de tudo aquilo que eu ensinei. Tudo que eu ensinei parece que virou geleia no cérebro dele. Pois é, existe essa diferença entre os nossos filhos. Existe essa diferença entre a nossa prole e nós precisamos saber lidar com essas diferenças. Não é por isso que amamos mais a um ou amamos mais o outro. Precisamos utilizar dos mesmos exemplos para com todos, mostrar aquele bonzinho, tanto quanto para aquele que nos traz alguns problemas, até porque todos aqueles que nascem numa mesma família carregam suas próprias provas, carregam as suas próprias aflições, e nós estamos juntos, unidos numa família, para nos ajudarmos. Então, por isso que essa mensagem do Divaldo, SOS Família, porque todas as famílias precisam ser o mais unidas possíveis. Pais e mães, amem indistintamente a todos os seus filhos, vigiem os seus filhos tanto quanto possível, estejam próximos tanto quanto possível. Nós lemos uma mensagem na nossa tarefa lá com o pessoal em situação de rua essa semana, chamava O Nó no Lençol. E aí dizia que uma professora fez uma reunião com os pais e falou da importância dos pais serem presentes na vida dos filhos e passarem a maior parte do tempo. Um pai um pouco mais pobre, um pouco mais necessitado, se levantou e falou, olha, eu não consigo fazer isso, porque a hora que eu saio de casa para o trabalho, o meu filho está dormindo. E a hora que eu retorno, o meu filho já foi para a cama. E eu não faço isso para ficar milionário. Eu faço isso para prover o mínimo de sustento para a minha família. Não existe outra forma. Mas eu criei um canal de comunicação com meu filho. Todos os dias eu vou à sua cama quando eu chego, lhe dou um beijo de boa noite e dou um nó no lençol. Quando ele acorda de manhã, ele sabe que eu estive lá. Então, nós precisamos criar esses canais de comunicação com os nossos filhos. A gente fala que esse é o pai ausente presente, porque mesmo não estando constantemente ao lado do filho, ele se faz presente de alguma maneira. Nós temos hoje o nosso celular, que a gente a todo momento pode mandar uma mensagem, um coraçãozinho, uma carinha com um beijinho, fazer uma chamada de vídeo. As facilidades estão aí para que a gente se faça presente com os nossos filhos. Mas tendo a certeza, gente, nós teremos que soltá-los como esse navio, para que eles façam seus próprios caminhos. Nós não poderemos ser felizes por eles. Nós queremos e faremos de tudo para colocar um sorriso no seu rosto, mas nós não conseguiremos sorrir por eles. Nós poderíamos, temos muita vontade de levá-los para o céu, mas nós também não podemos fazer. O máximo que a gente pode fazer, entregar-lhes um mapa com o caminho seguro para que eles encontrem o seu próprio céu, através das suas próprias escolhas, para que eles possam chegar lá em segurança. Como é que nós fazemos isso? Ensinando os nossos filhos a serem gratos. Sabe? É muito importante que eles sejam gratos. É muito importante que os nossos filhos não durmam sem um beijo de boa noite, não durmam sem ouvir um eu te amo. Sabe? Isso faz parte da nossa criação. Minha filha esteve aí ausente por 1 ano e meio, trabalhando em outro estado, mas todos os dias era uma mensagem daqui com um eu te amo e boa noite, uma mensagem de lá com um eu te amo e boa noite. E a gente tem que se dedicar a esse esforço. Eles são o maior tesouro que nós recebemos de Deus. O que nós precisamos, quando nós sentimos que, mas eu não estou conseguindo, mas eu estou falhando, de alguma maneira, sabe, está sendo um peso muito grande para mim, oremos e pedimos a Deus, para que Deus cuide dos nossos filhos.
Santo Agostinho nos diz assim: ninguém se apresenta diante de Deus e sai de mãos vazias. Então, um coração de pai pedindo a um outro pai que tem o coração maior de todos que nós conhecemos, não tem como nós ficarmos sem resposta. E aí eu achei um texto e acabei fazendo uma adaptação, porque esse texto é de um camarada chamado Rainho Pede Namoro. Eu não achei mais informações sobre ele, porém ele tem diversos textos, versinhos na internet, mas eu não sei quem é. E ele faz um texto falando dos amigos, mas a gente adaptou esse texto falando dos filhos. Então diz assim: me perguntaram quanto vale um filho. Não sei, respondi. Eu nunca comprei um. Os que têm eu ganhei, até mesmo aqueles do coração. E como ganhei, não estão à venda. Sei que poderia ganhar uma boa grana com eles, pois eles valem ouro. Mas eu não preciso de ouro, tendo eles como filhos. Esse tem que ser sempre o nosso pensamento. Não importa se esse filho, como a gente falou, é o bonzinho, ou se esse filho é aquele que nos traz um pouquinho de dor de cabeça, um pouco de problema. Eles valem ouro. E nós não precisamos de ouro, tendo todos eles como filho. Quando nós começamos a nossa conversa, eu falei da música que eu canto lá para minha filha, do Toquinho e do Vinícius, que ela começa falando, né, sobre o filho que eu quero ter. E ela termina dizendo o seguinte: quando a vida enfim me quiser levar, pelo tanto que me deu, sentir-lhe a barba me roçar, num derradeiro beijo seu. E ao sentir também sua mão vedar, meu olhar dos olhos teus, ouvir-lhe a voz a me embalar, num acalento de adeus. Dorme, meu pai, sem cuidado, dorme, que ao entardecer, teu filho sonha acordado, com o filho que ele quer ter. Então, gente, esse é o nosso recado. Nós recebemos uma responsabilidade e um presente através dos nossos filhos. Que a gente saiba tratá-los, que saibamos cuidá-los, que saibamos orientá-los, educá-los. E naquele momento em que tudo isso parecer que está perdido, que a gente não consegue, que a gente não tem mais ideia de como fazer, vamos lembrar de Santo Agostinho. Vamos pedir a Deus para que cuide deles, porque quem se apresenta diante do Pai não sai de mãos vazias. Um feliz Dia dos Pais para vocês, que nós estamos aí na proximidade desse dia, e que nós possamos aproveitar ao máximo a união da nossa família, a união dos nossos filhos, o amor de todos aqueles que foram colocados junto da gente. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.